Queridos, desde quinta-feira cada um faz a sua leitura de cada culto. Eu sempre, quando eu entro numa sequência de mensagens, por isso que eu gosto de mensagens seriadas, quando eu participo de alguma convenção, de um seminário, de um congresso, ou até mesmo o retiro de pastores da plataforma que nós participamos todo o mês de agosto, eu presto muito atenção nas coisas que vão desde o primeiro louvor da primeira noite ou do primeiro dia, e ela continua. Porque eu começo a perceber e eu vou entendendo a construção que Deus vai fazendo ao longo desse tempo. E gente, se você parar para prestar atenção aquilo que o pastor Mauro, quando ele abriu o culto, ele falou. Quando o pessoal do Jeová Nissi, ele trouxe aquela peça que falou de vozes, meu Deus, uau, foi incrível. Na sequência veio a pastora Daiane, ministrando na sexta-feira, falando sobre a necessidade que nós temos de intimidade, amém? E tudo que decorre disso. Meu pastor, o pastor André, o apóstolo André, esteve ontem aqui e falou sobre a cidade de Laís, lá de Juízes, a respeito dos muros baixos, da guarda baixa. E uma das coisas que ele falou ontem, assim como ele falou lá no Acamp África, quando nós estávamos juntos lá e ele ministrou no domingo de manhã, ele trouxe uma frase que ele repetiu ontem aqui. E essa frase dizia a respeito ao último ponto que ele traz, ao último destaque que ele traz à cidade de Laís, que ela parou de ouvir. Ela parou de ouvir. Uma das consequências da destruição da cidade de Laís, que foi transformada depois, ela foi mudado o seu nome para Dan, da tribo de Dan, foi que ela parou de ouvir. É interessante porque quando nós vamos lá para quinta, gente, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o que eu vou ministrar, é aquilo, eu só estou deixando o Espírito falar aquilo que ele está me colocando. Então quando o pastor André fala que a cidade de Dan parou de ouvir, a cidade de Laís, nós vamos lá para quinta-feira, lá no teatro de Nissi, que falou sobre vozes. Laís parou de ouvir, mas as vozes continuam. Aí vem a pastora Daiane Bonzi na sexta-feira, que mulher abençoada, e ela fala sobre intimidade, porque a intimidade é que vai te levar a ouvir a voz de Deus, não outra forma. A única forma que você tem de identificar a voz do teu Salvador, do teu Senhor, é tendo intimidade com Ele. De outra forma você não vai saber quando Ele está falando. Isso tudo compilado, isso tudo condensado na palavra de ontem. E é interessante, porque até sexta-feira eu estava com a palavra para esse domingo pronta. Só que chegou no sábado, começou aquela minha agonia. Os que estão mais tempo comigo sabem como é que funciona isso. Começou aquela minha agonia, aquela agonia de alma. Não é isso, não é isso, e não é isso, e não é isso, e tem alguma coisa que não está fechando. E eu ia lá, pastor Abel, muito bom ter o irmão aqui com a gente, está aqui também, né, o Jaciel e a família, que legal que vocês estão com a gente. E aí eu peguei o meu esboço, pastor Abel, e vou reler, meu Deus, está redondinho, está certinho, não tem nada fora do lugar, e meu Deus, está perfeito, mas não é isso. Hoje eu levanto, vou para o meu tempo de oração, e no meu tempo de oração me veio um texto. Sabe quando bate o texto e na mesma hora que bateu o texto no meu coração, eu falei assim, mudou a palavra. Acabei de orar, fui para a minha escrivaninha aí, dá-lhe escrever, né? Ou dá-lhe digitar. E é interessante que com o decorrer daquilo que Deus foi ministrando, já que nós estamos falando no nosso 9º ano de plenitude, etc. E eu ia falar sobre plenitude essa noite. E eu comecei dentro do texto que o Senhor me deu, eu comecei a escrever sobre plenitude, mas de uma forma completamente diferente daquilo que eu havia estudado. Repete assim comigo: Santa Ceia, a plenitude do corpo de Cristo. Porque se há uma forma de nós pensarmos no que é plenitude, ela está aqui. Ela está posta aqui. Ela está posta aqui.
Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. E o texto que, quando eu estava em oração, o texto que me veio de bate-pronto, foi o Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20, que nos diz assim: a minha oração, aqui é a oração de Jesus, ok? Jesus, ele ora por si, depois no verso do capítulo 17, Jesus ora por ele, depois Jesus ora pelos discípulos, e olha aqui para mim, Jesus depois ora por quem? Por nós. O homem, rapaz, Jesus, o cara era o cara. 2000 anos atrás ele estava orando por você, por mim. Aí eu olho para mim, você olha para você, eu olho para mim, e a gente se pergunta: de onde é que eu merecia isso? De onde é que eu merecia isso? Minha oração não é apenas por eles. Rogo. Hoje, na ministração do pastor André, que eu assisti agora à tarde, ele trabalhou o texto, um outro texto com a palavra rogo. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem são eles? Nós. O verso 22 ou o verso 21 diz: para que todos sejam, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Me enviaste. Talvez um dos motivos pelo qual as pessoas não têm se convertido da forma correta, porque tem muita conversão aí que é, enfim, né? É mais convencimento do que convertimento. Talvez um dos motivos pelo qual não há uma conversão maior e genuinamente, pessoas genuinamente convertidas, é por conta do testemunho da igreja. É por conta do testemunho da igreja. É por conta do testemunho dos membros das igrejas. Por quê? Porque o texto aqui ele está me dizendo que nós precisamos sermos para que o mundo saiba que ele, o Pai, enviou Jesus para salvar o mundo. É o que o texto está nos dizendo. Então nós temos na Santa Ceia do Senhor um dos momentos mais importantes da igreja de Jesus. Gente, comemorar 9 anos é muito bom. Nós já estamos eu já estou na minha cabeça planejando o 10º ano. Nós comemorarmos 9 anos é muito bom. Temos seminários, escolas, está ali o missionário Luiz que está sempre ministrando escolas aqui, importantíssimas, com temas extremamente relevantes. É muito bom tudo isso, mas nada é mais profundo, nada é mais poderoso, nada é mais maravilhoso do que a ceia do Senhor. Nada é mais importante do que você estar hoje sentado à mesa do Pai, porque nós compreendemos a significância da mesa, nós compreendemos o valor que ela tem, nós compreendemos a realidade desta mesa para as nossas vidas. Meu Deus, eu tenho falado isso muitas vezes, o do quanto é real e o quanto é importante a participação da ceia do Senhor, porque ela foi nos deixada para nós celebrarmos a morte que nos trouxe vida. A ceia do Senhor foi deixada pelo Senhor para que nós lembrássemos da morte dele, não somente pela morte, mas por aquilo também que ele conquistou por nós, a vida e a vida eterna. Mas também nós, quando olhamos para a ceia, nós celebramos a comunhão a partir do pão. E nós celebramos a aliança que foi estabelecida com o Pai pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. E que agora, Ele na sua oração, um pouco antes de estar sendo crucificado, por esse mesmo sangue derramado, Ele na sua oração, Ele diz: olha, eu peço, Pai, para que eles sejam um. Agora foi estabelecida uma aliança com Deus pelo sangue do Cordeiro. E foi estabelecida uma aliança uns com os outros, por conta de agora fazermos parte da mesma família e fazermos parte do mesmo corpo. Quer você goste da pessoa que está sentada à sua frente, atrás de você, do seu lado, quer você não goste, você faz parte do mesmo corpo. Você faz parte da mesma família. E você está aliançado debaixo do mesmo sangue derramado na cruz.
Quando nós olhamos para a ceia, nós entendemos que ela é de extrema importância para as nossas vidas. E aí eu peço que você repete comigo: ela é importante para mim, de forma individual, mas ela é importante para mim, de forma coletiva. Porque as duas nuances da Santa Ceia são essas: ela é individual, mas ela também é coletiva. Mas não há como nós olharmos para a ceia do Senhor e enxergá-la apenas de forma pessoal ou de forma coletiva, ou de forma pessoal ou individual. Não há como você olhar para esta mesa e dizer: ela é para mim. Sim, ela é para você, mas essa mesa também é para todos. Aquele que está à sua frente, aquele que está sentado atrás de você, ao seu lado. Não tem também como eu olhar para a mesa e entender que a ceia do Senhor é somente uma forma coletiva. Queridos, entendam, quando nós participamos dessa mesa, a expressão dela é individual, porque o texto vai me dizer assim: examine-se o homem. Está falando da nossa individualidade. Mas também o texto vai nos mostrar que a ceia do Senhor ela é coletiva, porque o próprio Senhor, o apóstolo Paulo diz: façam isso em memória. Individual e coletiva. Amém? Estão comigo aí? Está claro isso para vocês? Outra coisa que nós precisamos entender: a Santa Ceia do Senhor não é uma simbologia. Não, a Santa Ceia do Senhor é uma realidade cerimonial. Nós celebramos a morte do nosso Salvador e fazemos isso em memória dele. E não é somente um símbolo, isso é uma realidade. E ela precisa ser vivida como algo realmente real que é. A ceia do Senhor, ela é tão ou mais real no mundo espiritual quanto ela também é no mundo natural. Entendam isso. E nessas duas dimensões, naquilo que é do mundo espiritual, do mundo natural, a ceia do Senhor precisa ser uma realidade para a sua vida. Eu nem cheguei ainda, eu preciso chegar. Eu estou construindo isso com você. Aliás, eu não estou construindo uma ideia, eu estou construindo em você uma realidade. Quando eu olho para a ceia do Senhor no plano individual, eu vou ver que ela me provê o pão. Diz comigo: o pão. O pão que te dá vigor, o pão que te dá vida no físico. Quando nós vamos lá para Êxodo, quando nós vemos Moisés junto com aquela galera toda lá no deserto, todo mundo reclamando, porque o povo... Até o crente é um grande murmurador, essa que é a verdade. Ou o crente gosta de reclamar das coisas, e não foi diferente. Estava lá o povo no deserto: oh meu Deus, a cebola, a salsinha, a cebolinha, a bolacha recheada, orel, não tem orel para gente, estamos aqui no deserto, vamos morrer tudo. Papai do céu vai lá e manda o quê? O maná, que era a representação daquele que mais tarde seria chamado de o pão vivo, que veio do céu. Então, no plano individual, a ceia, ela vai nos prover o pão que nos dá vigor, que nos dá vida no físico. A ceia do Senhor também nos fornece o suco da vide, ou vinho, seja como for que você queira chamar, o suco da vide, que representa a aliança que nos religa com Deus no plano espiritual, nos religou pela nova aliança. A ceia do Senhor, ela nos dá vigor face às nossas fraquezas. Por isso que o texto vai dizer: por isso que entre vocês há muitos o quê? Doentes, muita gente cansada, muita gente de arrasto, e não são poucos aqueles que já partiram. Porque a ceia nos dá vigor diante das fraquezas. A ceia do Senhor nos dá vida em face à morte. Essa é a ceia do Senhor. Estou falando de forma individual, pessoal. Agora, quando eu olho para a ceia, quando ela me aponta para a coletividade, aí nós precisamos então prestar bastante atenção. Porque enquanto a ceia do Senhor, ela fala comigo de forma pessoal, eu preciso consertar a minha vida, eu preciso retomar os meus caminhos, vou pegar aqui a palavra do meu pastor ontem, preciso reconstruir os meus muros, preciso abandonar algumas coisas.
E aí quando eu trago para o plano coletivo, eu estou falando agora coletivamente para a igreja, que é chamada também de o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E aí eu me lembrei essa manhã, óbvio, quem é que não vai lembrar, do texto de Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou, quem? Jesus, por ser o cabeça de todas as coisas para a igreja. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o nosso cabeça então? E o texto continua, que é o seu corpo. Cabeça, igreja, corpo. Perdão. Que é o seu corpo. A plenitude. E aí você vai buscar essa palavra no grego. Aí você vai entender o que Paulo estava querendo dizer com essa plenitude. Plenitude do grego é pleroma. Agora olha que interessante, porque o termo que Paulo usa, pleroma, ele quis apontar para uma metáfora. Um barco cheio, pleno, cheio de quê? Pessoas. Marinheiros, soldados, remadores e outros que faziam seus trabalhos dentro do navio, do barco. Era essa a ideia de Paulo. Todos no mesmo lugar, com funções diferentes, pessoas diferentes, mas todos no mesmo lugar, vivendo essa plenitude, como um barco cheio, daquele que enche todas as coisas. Aí eu vou de novo estudar esse texto. Enche todas as coisas. Esse termo, todas as coisas, é de uma palavra grega paz, com S, não com Z, que significa individual e coletivo. Está falando com quem? Com quem? Com quem? Com a igreja. Está falando conosco. Então agora deixa eu pegar de fio a pavio. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É o que Paulo fala. E aí esse texto de Paulo vai me ensinar algo a respeito da ceia e vai me ensinar algo a respeito da coletividade, do corpo da igreja. Porque a ceia, na sua forma coletiva, ela deve demonstrar a plenitude do que a igreja precisa representar. Eu vou repetir para completar essa frase. A ceia, na sua forma coletiva, como igreja, ela deve demonstrar de forma plena do que a igreja precisa representar. O que a igreja precisa representar? O texto de João 17, que todos nós sejamos um, para que o mundo creia que o Senhor enviou a Jesus para salvá-lo. Então se nós não temos a compreensão de que participar da ceia de forma coletiva, de que participar da ceia, ela vai apontar a um tempo ao corpo, à igreja, a um tempo de comunhão, eu não vou aprender a viver como um só. Se eu não aprendo a viver como um só, o nosso testemunho como igreja lá fora está maculado. Não vão nos conhecer como aquele ao qual dizemos que servimos a Jesus enviado pelo Senhor. Vivemos a ceia do Senhor de forma pessoal. Sim, nós vivemos a ceia do Senhor de forma pessoal, e ela nos leva a vivê-la de forma também coletiva, na demonstração da plenitude da qual nós somos chamados para viver como igreja. Qual é a plenitude que nós somos chamados para vivermos como igreja? Repete comigo. Ela é a comunhão. Não tem como sermos um fora do corpo. Não tem como nós sermos um fora da comunhão. Não tem. A Santa Ceia pressupõe isso. Quando nós expressamos o nosso cuidado com aqueles que fazem parte do corpo. Vou repetir. A comunhão, ela acontece, a plenitude como igreja, como expressão do amor de Deus, ela acontece quando eu expresso o meu cuidado com aqueles que fazem parte deste corpo. Nós vivemos isso nesse último mês. Nós expressamos a plenitude, a comunhão, quando nós começamos a eliminar do nosso meio rusgas.
Quando nós começamos a eliminar do nosso meio divisões, quando nós começamos a eliminar do nosso meio contendas, quando nós começamos a eliminar do nosso meio tristezas, quando nós começamos a eliminar do nosso meio tudo aquilo que vem para nos separar, tudo aquilo, aí nós começamos a entender que a ceia do Senhor para os seus santos, a ceia do Senhor de forma coletiva para a sua igreja, ela vem para trazer para perto, ela vem para agregar, ela vem para nos colocar em comunhão, para que nós sejamos um. E essa expressão, a ceia do Senhor, como plenitude do corpo de Cristo, a expressão dessa realidade na nossa vida pessoal, ela precisa nos levar a viver relacionamentos saudáveis, ela precisa nos levar a viver relacionamentos corretos, ela precisa nos levar a viver relacionamentos que verdadeiramente constroem e não destroem. Nós, como corpo, como família, aqueles que vivem a comunhão, aqueles que comungam da mesma mesa, aqueles que caminham juntos, eles precisam entender que a realidade da plenitude do corpo de Cristo, que está expressa também na ceia do Senhor, é nós vivermos, não muitas vezes em concordância, porque às vezes, né, eu vou falar algo que o Anderson não vai concordar comigo, ou ele fala algo que eu não vou concordar. Mas nós assim, ainda assim, alinhamos o nosso coração, assim, cara, você tem a tua forma de pensar, eu tenho a minha, mas vamos junto até o final. Foi ou não foi assim? Foi assim comigo e o pastor Alex. Não, nós vamos até o final. Nós somos um corpo, fazemos parte de um corpo, então nós vamos até o final. E ainda que nós pensemos de forma diferente, ainda que nossa opinião seja diferente, ainda que a gente participemos da ceia de forma coletiva, nós precisamos afirmar que, como pessoas, nós concordamos que esta ceia tem o poder de nos unir, porque foi para isso também que Jesus nos deixou. Façamos coletivo, façamos todos juntos. Examine-se individual. Rapaz, não está legal meu coração não está bom, meu coração não está legal, eu preciso me consertar, eu preciso conversar com o fulano, eu preciso conversar com a fulana, eu preciso botar um ponto final nesse negócio, porque afinal de contas nós fomos chamados para sermos um. Sabe, queridos, a ceia do Senhor, ela gera em cada um de nós uma vida de vigor, ela renova o nosso vigor, isso de forma pessoal, mas coletivamente ela deveria, pega isso no teu espírito, ao participarmos do pão, o pão nos traz vigor. Quando nós participamos do vinho, do suco, quando nós participamos da ceia como um todo, de forma individual, ela nos revigora. Agora, quando nós participamos dessa ceia de forma coletiva, esta ceia deveria ser a resposta de oração, da oração de Jesus, de João 17, para que todos sejam um. Quando nós temos a consciência daquilo que nós estamos fazendo coletivamente aqui, nós deveríamos estar transformando esse momento na resposta de oração de Jesus. Porque Jesus, ele diz assim: eu oro para que eles sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que você possa levantar a sua mão esta noite e dizer: Senhor, eu quero ser a resposta da sua oração. Eu quero ser a resposta da sua oração. Ou você acha que Jesus não olha para a igreja dele e talvez, isso aqui é no meu mundo de Bob, ok? Ou você pensa que Jesus não olha para a igreja dele e diz assim: eu ainda estou aguardando a resposta da oração que eu fiz há 2000 anos atrás. Que vocês sejam um. Gente, é só olhar o que está acontecendo nas igrejas desse país. É só olhar o que está acontecendo. Há um destaque do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, que fala deste corpo, que fala desta unidade, que fala da igreja. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Mês passado nós sofremos com a família de Jocélia.
Ontem nós nos alegramos com a legitimação do Alex e da Jaque. Sim ou não? Nós sofremos com os que estavam sofrendo. E ontem nós nos alegramos com quem estava alegre, com quem estava sendo honrado. Na maioria das vezes esse é o nosso problema. Nós somos muito bons de chorar com quem está precisando ou quem está chorando, mas nós somos muito ruinzinhos de nos alegrar com a vitória e com a honraria que o nosso irmão, que o nosso, enfim, seja quem for, recebeu. Paulo lhe deixa claro: membro sofre, todos sofrem. Alguém é honrado, todos se alegram com ele. Ontem eu fiz uma brincadeira no final da legitimação dos pastores. Agora pague o cachorro quente dele. Não se manifeste. Mas eu perguntei para ele: alguém te pagou? Nós estávamos ontem nesse número aí. E aí, alguém te pagou? Pagou, pastor. Quantos? Eu jamais, quando eu lancei essa brincadeira, ela foi proposital, óbvio. A igreja não entendeu. A igreja não entendeu ainda o que é uma vida de comunhão, de sofrer com os que sofrem e de se alegrar com aqueles que são honrados. Ao longo desse ano provavelmente nós vamos ter outras legitimações, e se tiver cantina eu vou fazer a mesma brincadeira. Vamos ver qual vai ser o resultado. Hoje não tem cantina, senão eu ia estar falando: aí tem uma boa oportunidade de você pagar um outro cachorro quente. O termo de Jesus, sermos um, ele tem como objetivo fazer com que o mundo creia que Deus o enviou. Esse é o objetivo. Só que 1 Coríntios 12, 26 que nós lemos, também nós podemos entender que o termo de Jesus, sermos um, também nos leva a outras realidades. Pastor, quais são elas? No sofrimento do nosso irmão, nós nos expressamos coletivamente. Eu vou sofrer com ele, eu vou abraçar, eu vou chorar, eu vou auxiliar, vou fazer o que está ao meu alcance. Agora, na honra, na alegria de ver a honra do meu irmão, nós precisamos nos expressar com muita alegria. Por quê, pastor? Porque é na expressão da alegria, quando eu vejo meu irmão sendo honrado, é que eu estarei expressando a plenitude daquilo que eu estou dizendo que eu busco viver. Porque se eu estou dizendo que eu busco viver uma plenitude de Deus e eu não me alegro com a honraria do meu irmão, então eu não estou vivendo essa plenitude. Por que nós somos tão seccionistas nisso? Por que nós escolhemos aquilo que nós queremos fazer? Algumas coisas da Bíblia, isso aqui é legal, isso aqui eu vou fazer. Isso aqui não, isso aqui eu não vou fazer porque não é muito legal, eu não concordo. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia não foi feita para você concordar. A Bíblia foi feita para você obedecer. Meu Deus! No sofrimento todos nós sofremos, na honra todos nós nos alegramos. A plenitude que você deseja, ou a plenitude que coletivamente nós desejamos, ela está no viver as vivências do corpo chamado igreja. Nas vivências. Eu vou te dar um exemplo bem simples e bem claro. Daqui a pouco, logo depois da ceia, o culto acaba. Não sai correndo. Não sai correndo. Cada um falou, sumiu. Desapareceu. Não. Porque se eu digo que eu quero viver a plenitude do corpo de Cristo, eu preciso viver as vivências desse corpo chamado igreja. Agora entenda que essas vivências nos colocam de frente a duas situações. Aqui eu vou para o final e eu vou apertar um pouquinho mais a corda. Vou dar mais uma rochadinha nessa porca. Eu vou repetir. Se eu quero viver a plenitude do corpo de Cristo como igreja, e eu quero me envolver com as vivências da igreja, ela vai me colocar de frente, vis a vis, olho no olho. Há duas realidades. Repete comigo aí: renúncia e amor. São as duas realidades que você será confrontado. Renúncia e amor. A renúncia vai necessariamente te levar a atitudes de humildade,
Porque só renuncia quem é humilde. Porque um coração soberbo, um coração altivo, ele não abre mão de nada. Nada. Absolutamente nada. Eu sou assim, eu nasci assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, eu sou... né? Síndrome de Gabriela. A renúncia, ela obrigatoriamente me coloca na frente de atitudes de humildade. Se eu preciso renunciar, toda renúncia fala de uma perda, ok? Eu abro mão de alguma coisa, certo? É uma renúncia. Então, e para muitas renúncias eu preciso de uma boa dose de humildade. Porque se eu não tiver humildade, eu não vou querer renunciar àquilo que eu preciso renunciar. Mas também eu estou de frente a uma outra situação, a situação do amor. É aqui que também muita gente se perde. É aqui que muita gente se perde. Porque quando eu entendo que eu estou de frente, eu quero viver as vivências da plenitude do corpo de Cristo, então eu preciso aprender a renunciar. E eu preciso então ter atitudes de humildade. E eu preciso ter atitudes de amor. Por quê? Porque o amor vai me levar a amar o meu irmão indistintamente. Não importa quem ele é, não importa o que ele fez, não importa do jeito que ele está, eu preciso amá-lo. Ora, se eu não estou enganado, acho que foi Jesus que falou que nós deveríamos amar uns aos outros, não foi? Foi, né? Ou será que foi algum sábio árabe? Confúcio? Não, não foi Confúcio. Também não foi o profeta, enfim. Foi Jesus. Quando eu fico de frente para essas duas realidades, a renúncia e o amor, meu irmão, quando eu tenho atitudes de humildade, de reconhecer os meus erros, de reconhecer a minha caminhada, de reconhecer as coisas que eu deveria ter feito e não fiz, quando eu sou levado a amar, quando eu sou conduzido pelo amor, a amar indistintamente, não estou nem aí com aquele que me fez alguma coisa, eu vou consertar esse negócio, porque eu fui chamado para viver como um só corpo, porque nós fomos chamados para sermos. Então, meu irmão, pense nisso. Pense nisso. Agora a cereja do bolo. E aí eu vou roubartilhar um pouquinho da palavra do meu pastor de ontem, ou de hoje. O que eu acabei de passar para vocês, está sendo gravado, né? Vai depois para o nosso canal do YouTube. Se você achar, não que eu mereço, porque eu não mereço nada, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o teu coração. Até ouça de novo essa ministração. Até ouça de novo. Mas tudo que eu te passei, agora não é mais o processo de você olhar e identificar os muros baixos. Porque também são muros baixos quando os meus relacionamentos são cortados, são rompidos. Quer seja na igreja, quer seja fora dela. Então eu te dei aqui algumas dicas para você reconstruir parte dos seus muros. Você entendeu isso? Quer começar a reconstrução dos seus muros? Porque a maioria das pessoas que estavam ontem aqui, quando foi feito o apelo, 100% da igreja ficou de pé. Inclusive eu, pastora Jorge. Nós precisamos reconstruir os nossos muros, então nós precisamos olhar e entender que ele muitas vezes vai começar dentro da minha casa, consertando relacionamentos. Ele vai começar dentro da minha família, num âmbito maior, consertando relacionamentos. Ele vai também começar dentro da igreja, de chamar o teu irmão, chamar a tua irmã, falar assim, cara, olha, eu acho que até o pastor André falou alguma coisa a esse respeito ontem, se eu não estou enganado. Ontem, ou eu vi hoje de manhã, enfim, hoje à tarde. Vem cá, filha. Cara, olha, meu irmão, não está legal. Vamos consertar esse trem todo aqui. Vamos caminhar juntos, porque nós somos chamados para sermos. Então, queridos, você precisa olhar para o passado e relembrar o sacrifício que foi feito por você. Você precisa olhar para o dia de amanhã e começar a alimentar no teu coração a expectativa de que Ele está voltando. E que Ele vem buscar uma igreja ataviada, que Ele vem buscar a sua noiva. Lembra que foi dito na sexta-feira a respeito disso? Lembra? A respeito do noivo e da noiva?
Lembra? Agora você também precisa olhar para o dia de hoje, o presente, e ver como é que está o seu coração. Ver como é que ele está em relação a Deus. Ver como está o seu coração em relação à igreja. Ver como está o seu coração em relação à sua família. Fazer uma análise de como está o seu coração em relação aos seus relacionamentos. Eu li há muito tempo atrás uma frase e eu refiz, eu achei essa frase incrível e eu trabalhei ela um pouco mais para dentro da nossa realidade aqui. É assim: a nossa dignidade, você sabe o que é dignidade, né? Ser digno, né? A nossa dignidade está na consciência de nós reconhecermos o quanto nós somos indignos. A sua dignidade, a minha, ela reside na minha consciência, no meu entendimento, de eu entender o quanto eu sou indigno. E ainda assim sou convidado a participar dessa mesa. Ainda assim, Ele me deu a oportunidade de participar dessa mesa. Então, meu querido, eu convido você a se sentar à mesa do Senhor de forma refletida. Eu convido você a se assentar à mesa do Senhor de forma compreendida, sabendo o que você está fazendo. Eu convido você também a se assentar à mesa do Senhor, trazendo à memória o compromisso que você já estabeleceu com Cristo quando você levantou a sua mão e disse assim: eis-me aqui, Senhor, vem morar em mim. Porque quando você se aliançou com Jesus e entregou a sua vida para Ele, você está debaixo de uma aliança. E ela pressupõe responsabilidades. Você está cumprindo as suas responsabilidades como filho de Deus em relação a tudo aquilo que você ouviu hoje? Não existe plenitude sem comunhão com a igreja. Não existe.